I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take another night with you on like this. So let's go, I'm sure you can take it. Fala, galera! Fala, jovem! Ou deveríamos dizer bom dia, ora pois. Não entendi o deboche com nossos antepassados. Não é deboche, gente, é porque na França é bonjour. Como é que é bom dia? Bom dia. Era só bom dia, então. Bom dia, ora pois. Era só bom dia, ora pois. Estamos em Lisboa, uma parada estratégica de 12 horas antes de voltar pra casa. Sim, é uma das cidades que eu mais amo no mundo. Ou a mais. Ou a mais que eu amo. Eu moraria aqui facilmente. Se alguém estiver aí em Lisboa e quiser me contratar, gente, tô disponível, beleza? Cara, aqui é muito legal e a gente vai te mostrar os principais pontos turísticos pra você fazer em um dia. Mentira, tenho certeza que não. A gente vai mostrar os principais lugares pra você comer em um dia. Vamos passar por alguns pontos turísticos, mas a gente vai mostrar os principais pontos pra comer. A gente vai comendo e mostrando o que essa cidade tem de legal pra conhecer em um dia. Se você tiver uma escala igual a gente, que são 12 horas que nós vamos ficar aqui, você vai poder conhecer muito e também provar muito da gastronomia. Enquanto estivermos comendo, a gente pode falar de outros lugares que a gente não vai dessa vez, sim, mas que já foi em outras. A gente Exato. deixa passando umas fotinhos, umas imagens, pra vocês não verem a gente mastigando de boca cheia e tal. Galera, a gente espera que vocês curtam muito esse episódio, porque Portugal é um país que a gente ama muito, a gente quer muito vir explorar por mais tempo, conhecer. A gente já veio aqui a terceira vez, quarta vez? Terceira vez. Terceira vez que a gente faz uma pausa aqui, mas a gente ainda vai vir, vai ficar 30 dias. Vamos morar aqui ainda, tenho certeza. E vamos lá começar esse episódio logo. Vamos comer que eu tô com fome. É isso aí, jovem. Vale a pena dizer que o metrô é uma ótima forma de se locomover em Lisboa. A linha vermelha sai de dentro do aeroporto e em 20 minutos você chega no centro da cidade. Galera, mais um metrô europeu pra conta. Agora no metrô de Lisboa. Quanto foi o bilhete? 6,45, 6,85. Passa por um dia inteiro, você pode usar metrô, ônibus, bonde, trem, helicóptero, jatinho, o que você quiser, por 6,85. E roda 24 horas. I'm sick of lying here all alone and nearly sleepless at night. I'm honest, it's boring. Nós trocamos pela linha verde na estação de Alameda para poder descer na famosa Praça do Rossio. Essa é uma dica muito boa e vale inclusive se você for fazer uma trip por mais tempo na capital lusitana e está querendo economizar um dinheirinho no transporte. São 3 linhas totalmente interligadas que com certeza vão te levar para todos os principais pontos turísticos da cidade. In my mind, isn't it iconic? Standing on the front line, steady going forward without knowing the direction. I need to be honest, it was for the better. Now every day is perfect for a lifetime celebration. Go ahead. Jovem, a gente tá aqui agora na Rua Augusta, uma das principais ruas aqui de Lisboa. E aqui atrás de mim é o elevador da Santa Justa. É esse o nome, né? Vou botar aqui. Eu tenho certeza que é. Tem alguns anos que a gente não vem aqui, mas eu acho que é assim. Que é um meio de transporte rápido e menos cansativo para você chegar no bairro do Chiado, que é um dos bairros mais turísticos aqui da região. Boêmio. Boêmio. Tá, é um dos bairros mais turísticos e boêmios da região. Tem várias padarias, tem vários barzinhos e tem várias coisas muito bacanas para se curtir aqui. Se você não quiser subir andando as ladeiras do Chiado, as famosas ladeiras do Chiado, você pega esse elevadorzinho aqui, mas ele não é grátis não, tá? Tem que pagar. Galera, aqui na Rua Augusta é um dos principais pontos de comércio aqui no centro de Lisboa, que tem muitas lojas de roupa, tem restaurantes, tem barzinhos. Inclusive, falando em restaurante, eu vou mostrar pra vocês o melhor lugar pra comer o nosso bolinho de bacalhau, mas que aqui eles chamam de pastel de bacalhau. Não se engane, é o melhor da vida. Então, vindo a Lisboa, se você tiver meia hora, vem aqui e come esse negócio porque é bom demais. Vem! But every second you were screwing me over, and now I'm done with it. I guess that there was no surprise. Deleting you out of my mind. Isn't it iconic? Standing on the front line. 27 euros. Mas quanto é cada bolinho com Cada bolinha é 5 euros. combo? O combo é 12,50. Aí, galera, ó, como é que ele entrega pra gente? Olha que lindinho. Muito legal. E a taça você leva pra casa. Leva? Ai, leva
vai passar, então nem é tão facada não. Ai, tô mais feliz agora, eu ia falar, deixa eu comprar tacinha. Gente, sério, sinal de Deus. Sério, é a melhor combinação da vida, gente. Vocês têm que provar vindo a Portugal, sério. Olha esse bolinho. Olha isso. Olha a crocância, ouviu? Gordinho quando come dança. Em Paris, uma cerveja desse mesmo tamanho aqui custava em média 7 euros. Aqui custa 4,50 no ponto caro. Se a gente andar aqui e sair da zona turística com mais barato um pouco, vai ser 3 euros, tenho certeza. A gente já bebeu chopp aqui a 1,50 €. 1,50 €. Ah, jovem, essa vida de viajante é muito cansativa. Um dia eu tô no Arco do Triunfo, no outro dia eu tô no Arco da Rua Augusta. Mas é tudo isso em menos de 24 horas, sério. É uma vida maravilhosa. Estamos aqui em Lisboa, na frente do Arco da Rua Augusta, que é um arco que fica localizado na Praça do Comércio, a principal praça do centro de Lisboa. Esse arco ele é muito representativo na história dos portugueses, porque ele foi construído logo após um período muito difícil que passou por aqui, que teve um terremoto, uma maremoto, um incêndio, tudo aconteceu junto ao mesmo tempo, simultâneo, e acabou praticamente com a cidade de Lisboa. E esse arco foi construído para simbolizar a força do povo português na retomada e na reconstrução da cidade e na reconstrução do país. Então aqui de cima tem uma vista sensacional, muito bacana, em 360 graus da cidade, que dá de frente para o Rio Tejo. E, lembrei outra coisa legal, lá em cima tem um sino também, que a gente já esteve aqui em uma outra hipótese, e a Amanda foi lá, tocou o sino e levou bronca. Hipótese? Estivemos aqui em outra ocasião, em outra situação, em outro momento. A bronca que você levou, você não quer falar, você quer pegar na minha hipótese. Ficou tocando o sino. Qual foi minha bronca? Foi lá, levou o esporro por ter tocado o sino. A verdade é essa, tá com verdade. Dessa vez a gente não vai subir, mas se você quer subir, fica a dica, custa 3 euros apenas. Você sobe de elevador até a grande parte do caminho e depois tem um lance de escada que é bem curtinho, bem tranquilo. A vista vale muito a pena mesmo. Num dia um pouco mais claro, sem tanta nebulosidade, eu acho que fica melhor. Algumas dicas muito importantes para você que está chegando aqui pela primeira vez e não sabe como se comunicar, apesar de você achar. Apesar de você achar que o português é universal e único, né? Não! Tem pegadinhas. Por exemplo, se você chega no bar e você quer tomar um chopp, você não vai falar um chopp, você vai falar um imperial ou um fino. Se você quer para acompanhar o seu imperial e o seu fino, aquele famoso bolinho de bacalhau delicioso, você vai ficar sem, porque aqui ele chama pastel de bacalhau. Então assim, já vai pegando essas duas coisas. De repente você quer pegar um metrô, você quer pegar um bonde. E aqui não chama bonde, é elétrico. O comboio. Comboio é o trem, trem chama comboio. Aí elétrico é o bondinho. O metrô é metrô mesmo, no caso, tá? E ônibus é autocarro. Mas aí você está na fila do seu autocarro, do seu comboio ou do seu elétrico. Na verdade você não está na fila, você está na bicha. Fique na bicha, entendeu? Para pegar o seu ônibus e acessar e chegar ao seu destino. Fique com a gente para mais dicas daqui a pouco, que eu tiver um pouco mais bêbado, dou dicas mais divertidas. Galera, ali no cantinho ali, vou botar o dedo aqui, ali é o Museu da Cerveja, também é uma experiência muito bacana para você fazer aqui quando você estiver visitando a cidade de Lisboa. A gente já fez, tem uns copos muito legais que você pode levar de regalito para casa. E aqui o Rio Tejo, e eu vou mostrar para vocês mais perto, porque a gente hoje tá muito acelerado. Vambora, vambora! Aqui à beira do Rio Tejo, um dos rios principais aqui de Portugal e o principal de Lisboa.
Aqui você pode fazer vários passeios, inclusive tem um passeio que te leva de barco para ir conhecendo alguns bairros até Belém, passando por Almada, inclusive, que é um bairro super residencial, fofinho, porque morar aqui no centro de Lisboa é muito caro, então a galera prefere ficar um pouco mais distante do centro. Então vem com a gente que a gente vai te mostrar mais desse. Shame on me, thinking it was just a phase. Like, ooh, got me like, ooh. Ain't it fun recognizing your mistakes? Like, ooh, feelings like, ooh. Now I brought my worst behavior, throwing a party in my head. Galera, a gente chegou agora aqui em Belém. Aí tem vários pontos turísticos, como esse aqui atrás, que é o Mosteiro dos Jerônimos. Eu falei, quer falar, Roberto? Não, quero comer primeiro. Ô, povo pra comer, gente. Mas realmente a gente tá indo no lugar onde nasceu o pastel de nata. Porque não é pastel de Belém, porque pastel de Belém é só aqui, né, amor? O único e exclusivo do mundo inteiro pastel de Belém que você vai comer tem que ser aqui. Tem que ser Qualquer daqui. lugar, inclusive em Portugal, que você coma que não seja daqui é pastel de nata. E ponto. Exato. Então a gente tá indo comer o pastel de Belém. Porque a gente tá em Belém. Se você estiver em qualquer outro lugar, você tá comendo pastel de nata. Presta atenção. E se você chegar em Portugal e falar assim, em qualquer outro lugar, eu quero um pastel de Belém, eles vão falar assim, então vá a Belém. Delicados como sempre. Galera, normalmente aqui na Europa, quando você tá na faixa de pedestre, os carros param, os ônibus também super respeitam. Não confia nisso, mas é um sinal de educação, né? Take me on if you want. Tem sempre uma filinha. Essa fila é do takeaway, ó. Se você quiser comprar pra levar, você fica aqui. A gente vai ficar aqui, né? Isso aí. Fica vazio. Serviço de mesa é aqui. Your life is up to you, just as mine. It's just mine. Depois a gente vê que é muito mesmo. Ó, o meu vinho do Porto, vê qual que é aí. Agora vamos lá. Agora vamos. Uma coca, os primeiros 8 pastéis. Os primeiros 8 é muito bom. E um porco. Aí sim, aí eu curti. Ó, Ó, tá dirigindo? nada, vou pro Rio dirigindo. Pode Qual que é pegar esse, uma ô Ferreira? Ferreira. Não existem palavras, amor. E aqui em Belém, além da casa do pastel de Belém, tem a Torre de Belém. Porque você está em Belém, tudo leva o nome de Belém. Poderia ser só torre, mas é a Torre de Belém. Tem o padrão de descobrimento também, que é um desenho, né, uma escultura de uma nau que homenageia os descobridores que saíram daqui e chegaram lá. Mas a gente vai Ou ver aí, isso depois, produção. na nossa terrinha. Mas pode ser que a gente não vá, eu tô Não, a comendo. gente vai sim. E se eu não quiser? Tem que queimar essas calorias, Não, eu gente. posso ficar aqui comendo o dia inteiro, até a hora do meu próximo voo. Não, pode não. Gente, ó. Vou tentar. Tá ouvindo? Já fomos. Esse crack. Gente, o garçom fofinho que atendeu a gente me deu a tacinha de esperança. O Roberto não queria comprar pra mim. Eu ganhei, eu fiz por merecer. Ele foi muito simpático e ainda me deu um chorinho. Mas eu não vou falar o nome dele pra proteger a identidade dele. A stiff drink and a few shots later. A gente tá numa loja chamada Allerhop. Allerhop. E tem várias coisinhas que ninguém precisa, mas são divertidas. Olha só. Um kit pra jogar beer pong, né, amor? Coisa que você pode fazer se você tiver copo na sua casa, bolinhas. Mas é muito legal e os preços são muito bons, galera. Mesmo em euro. É. Gente, olha isso. Você tem sua mini sinuca. O longo-longo eu gostei muito. Cara, cadê o longo-longo, amor? Cadê? Pantufa, Vivi. Vivi, isso porque no verão carioca você usa pantufa, né, Vivi? É no inverno. Uma pessoa viajada, ela leva suas pantufas pra casa. Tem uma maraca? Temos.
Tudo 9, 10 euros, galera, bem baratinho. E seguindo o nosso tour por Lisboa, estamos no bairro de Belém. A gente veio aqui para comer o pastel de Belém. Já comemos, estamos de barriguinha forrada, então vamos aproveitar para mostrar um pouquinho dos pontos turísticos, do que você pode fazer aqui depois de ter apreciado essa iguaria que é o pastel de Belém. Por exemplo, atrás de mim tem o Mosteiro dos Jerônimos, que é um dos principais pontos turísticos de Lisboa atualmente. Parece que desde 2017 recebe mais ou menos 1 milhão de turistas por ano. Esse prédio, que é incrível, feito praticamente todo em mármore, começou a ser construído em 1502. Ou seja, Portugal mandou lá Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil e logo depois começou a construir esse negócio aqui. Preste atenção na quantidade de detalhes, na riqueza de detalhes, na importância dessa obra na história de Portugal. Tá? Aqui dentro tem igreja, tem museu, tem jardim, tem um monte de coisa incrível que vale muito a pena a sua visita. Aqui, galera, em frente ao Mosteiro dos Jerônimos tem esse parque super fofinho para você ficar aqui, ó, passeando, descansando, curtindo a natureza. Os parques aqui na Europa, essa época do ano, são muito gostosos, galera. From what the future had in store. Love is a flicker in the distance. Oh, you try to grab it and it's gone. Won't you sing to me? There ain't no other way. Galera, estamos aqui no Padrão do Descobrimento. Essa obra de arte aqui foi feita em homenagem aos grandes navegadores e descobridores portugueses. Na verdade, é uma obra em formato de nau que tem vários descobridores em direção ao Novo Mundo, né? Em homenagem àqueles que desbravaram e conheceram e ampliaram os domínios portugueses no mundo nos idos 1500. Tem ali um Pedro Álvares Cabral, tem ali um Vasco da Gama, tem ali uma outra galera toda que saiu daqui para as Américas ou para as Índias, não sei, enfim. Galera, aqui bem próximo do Padrão de Descobrimento tem a ponte 25 de Abril. Ali! Ela faz a ligação da cidade de Belém com a cidade de Almada, que é um dos bairros mais residenciais aqui. Ali, infelizmente, está coberto hoje pela neblina, mas tem uma estátua do Cristo Rei. É uma réplica do Cristo Redentor, bem menor, mas também relembra o nosso Cristo Redentor. É uma homenagem também feita ali. Oh, stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. É isso aí, jovens, chegamos agora na Torre de Belém, que do nosso rolê é o último dos pontos turísticos aqui no bairro. É isso aí. Você pode fazer um passeio lá dentro também, subir na torre e tal. A gente nunca fez, a gente nunca teve vontade. Mas eu vou deixar as informações aqui pra você se você tiver interesse. Então, Belém é um bairro que, após caminhar aí uns 25 minutos, meia hora, você consegue conhecer esses 3, 4 pontos turísticos interessantes aqui. A gente já andou bastante, deu uma suada, tirei o casaco, mesmo com friozinho, mas vale muito a pena você fazer esse passeio, reservar pelo menos aí uma tarde ou uma manhã para conhecer com calma, entrar nos lugares. São lugares incríveis, com muita história e que vale a pena você conhecer. Não precisa nem contratar audioguia porque é português, né? Então é maravilhoso, você já economiza esse dinheirinho do audioguia, olha isso. Galera, e além de conhecer os pontos turísticos, vir provar da gastronomia do pastel de Belém e outras iguarias que também existem ali na fábrica de Belém, que No são caso, deliciosas. eu só vim pra isso, só vim pra comer mesmo e enquanto vou desgastando, vou andando pros lugares e mostrando. Aí já fiz o quê? Já fiquei com fome de novo, já posso voltar e comer outra coisa em outro lugar. Só pra isso que eu vim aqui. Agora a gente vai pra outro bairro. Partiu? Partiu pra Lisboa mesmo, pro centrinho ali, pro negócio do tumulto do fuzuê. I've been trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I
I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest but I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Este elétrico 28 é o que vai para Alfama, que é onde tem o Castelo de São Jorge, que é o bairro mais tradicional aqui da... Como é que chama aquela música que eles gostam? É fado, fado. Onde tem vários restaurantes tocando fado. É um lugar que, se você quiser buscar para passar uma noite, um jantar ou um almoço mais tarde um pouco, você vai almoçar ou vai jantar curtindo o som de um fado. E o pôr do sol no castelo, produção? Isso! No Castelo de São Jorge tem uma das melhores vistas de Lisboa, que tem um pôr do sol incrível. A galera curte muito. Eu particularmente prefiro a vista do lado de fora do castelo, que é linda também, direto pro rio, e não paga pra entrar, né? É uma vista gratuita. Eu gosto. I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. Galera, estamos aqui em frente à tradicional loja de ginginha aqui no centro de Lisboa. Essa loja aqui data de 1920, galera, é muito, muito antiga. E eu vou provar o licor da ginja, ou ginginha, como mais conhecido por aqui. Esse licor parece um pouco com a fruta, né? Parece um pouco com cereja, mas não é bem assim. Vou provar pra ver. Acho que não é muito cereja, não. Achei gostoso. Bem bom. Quanto custa? R$1,45 e você prova. Você ainda pode pedir com ou sem a fruta. Pedir com, olha como parece uma azeitona. Então é. Próxima vez que for pedir, eu vou pedir 100, porque cabe mais. Se não vou comer a fruta mesmo, 100 fica mais líquido. Vem provar você. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Galera, estamos agora na subida da rua que vai chegar no bairro do Chiado, que é um dos bairros mais tradicionais aqui de Lisboa também. É um bairro que é muito turístico, tem muitas lojinhas nacionais, lojinhas internacionais, lojinhas de roupa, de tudo que você possa encontrar. E aqui, lá no alto, a gente chega no bairro alto. Olha só, que coisa mais literal, impossível. Que também é outro bairro tradicional. O bairro alto é o bairro mais boêmio da cidade, onde tem a cada esquina pelo menos uns 2, 3 bares. A gente adora, sabe-se lá por quê. Eu não sei porque eu adoro o bairro alto. Não sei se é pela quantidade de bares ou se é pela quantidade de bares mesmo. Então a gente vai dar uma caminhada para dar uma desgastada em tudo que a gente já comeu até agora e liberar um espaço para poder comer um pouco mais. Vem com a gente. I hope it never ends, this being more than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. A passeata era anti-vacinação, anti-certificado, anti-uso de máscara obrigatória na rua. Na boa. Bora! Mas na boa, assim, depois de 2 anos de pandemia, indo pro terceiro, a galera ainda ser negacionista, não dá pra acreditar, né, cara? Aí, galera, aqui no alto do bairro do Chiado, dá pra você tirar uma foto com o Fernando Pessoa, famoso poeta, escritor, filósofo. Olha só. Beleza, brother? Só máscara.
Mercado da Ribeira, também conhecido como Time Out Market. E aqui é muito maneiro, porque você pode ver que tem várias casinhas de restaurantes diferentes, então você pode provar um pouquinho de cada coisa. Eu amo o sanduíche tradicional aqui, que é o prego, então a gente vai provar, porque desse lugar a gente já comeu e aprovou. Vem com a gente conferir. E galera, pedimos aqui o prego, o sanduíche tradicional aqui de Lisboa. Roberto doido pra comer, não aguenta mais. Toda hora filma, tudo filma. Olha que delícia. Galera, estamos infelizmente encerrando mais um Eurotrip. Muita saudade já no coração. Com muita vontade de voltar. A gente conheceu 5 lugares sensacionais em 10 dias de viagem. Foi corrido? Foi corrido. Foi intenso? Foi intenso. Mas a gente mostra que é sempre possível você, com planejamento, conhecer vários lugares e aproveitar muito sua viagem. É isso aí, galera. A gente espera que vocês tenham curtido, que vocês deixem aqui no comentário qual foi o país que vocês mais gostaram de acompanhar com a gente. E a gente espera que as dicas tenham sido úteis para você planejar a sua viagem. Se você tiver qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo. Inclusive, você pode comentar também onde é que você quer que a gente vá. Que país que você tem curiosidade de conhecer, mas não quer ir sozinho assim de primeira, quer mandar uma cobaia. Diz aí, onde é que você quer que a gente seja sua cobaia? A gente vai conhecer, a gente mostra pra você como é que é. A gente vai adorar. A gente espera que vocês tenham curtido muito essa viagem. Fica ligado aí que tem muito mais de Seja Trip. Valeu!